Estamos ao vivo no Hipercast 001. Hoje é oficialmente a inauguração do nosso Hipercast, onde traremos aqui conteúdos desde empreendedorismo, conteúdos sobre relacionamento, sobre autoconhecimento, sobre posicionamento, sobre a vida, né? Sobre a forma que jogamos esse jogo belo da vida. E hoje temos uma convidada mais do que especial. Essa convidada de hoje foi definida porque eu não poderia iniciar esse projeto sem ter a participação dela. Por qual motivo? Porque ela está escrevendo essa história junto a mim. E hoje eu vou apresentar para aquele que não conhece e para aquele que já conhece e sabe sobre quem estou falando, a minha digníssima esposa, Bruna Duarte. E aí, dona Bruna? E o Lucena? O Lucena Olha, ficou para segundo plano aí, mas é Bruna Duarte Lucena, melhorou? Vulgo mulher do Eberson. E aí, como é que você tá, meu amor? eu tô bem calma para fazer essa inauguração hoje e bem ansiosa para saber o que as pessoas querem saber sobre relacionamento. Legal. Antes da gente dar início, né, ao conteúdo que preparamos para você, na verdade não preparamos, né? É algo sobre a vida. Eu queria te convidar a dar um like, porque isso ajuda no algoritmo para a plataforma entregar para mais pessoas. Como vocês sabem, estamos inaugurando esse movimento hoje, tá? Então, quanto mais vocês derem um like, quanto mais vocês compartilharem, mais vai fazer sentido para o algoritmo da plataforma. Ela vai entregar para mais pessoas e assim a gente vai cumprir o nosso propósito, o nosso objetivo ali, de fato, que é levar essas mensagens, um posicionamento, um exemplo diferente do que normalmente a grande massa da população vive. Porque a gente vive, de fato, a filosofia que sempre podemos fazer algo a mais, sempre podemos entregar um pouco a mais, sempre podemos fazer um pouco a mais ali para viver de fato de propósito e com propósito, como eu sempre costumo dizer. Certo? E aí, dona Bruna? Me fala como que você quer conduzir, o que que você quer trazer de exemplo aí de vida. Você está no novo projeto, né? Através das redes sociais. Dentro desse projeto que você está conduzindo, qual que é o intuito? O que que você fala lá dentro do seu Instagram? Para quem não segue ela no Instagram aí, por favor. Bruna Lucena, né? Com 2C. Isso mesmo. Tem ponto, alguma coisa, normal? Direto? Bruna Bruna ponto ponto. Lucena com 2 Cs. Ah, tá aí na tela. Nosso especialista aqui, né? A gente não tá acostumado com isso. Peço para vocês terem um pouco de calma, porque tudo aqui é um projeto novo, estamos em desenvolvimento. E por isso pedimos a compreensão e que você leve de fato a intenção do nosso projeto, tá? Por muitas vezes, em alguns treinamentos, cursos que até mesmo eu ministro, eu sempre começo os meus treinamentos pedindo para as pessoas levarem a intenção daquilo que está sendo dito. Por quê? Pode ser que alguma coisa que falamos aqui vá em conflito com a sua experiência de vida. E nós não somos donos da verdade, né? Simplesmente nós temos um estilo de vida onde queremos compartilhar ele para que mais pessoas possam viver esse estilo de vida e, de fato, viver de forma abundante por aquilo que ela deseja ou por aquilo que ela busca, né? Então, voltando a falar aí sobre o seu trabalho no Instagram, o que que você fala lá sobre o Instagram para depois a gente voltar aqui na nossa família? Então, lá eu iniciei um trabalho, né, a respeito de relacionamento. Relacionamento, matrimônio, né? Casamento. E lá eu dou dicas diárias de como ter um casamento feliz. Como você conduzir, porque são, assim, nós iniciamos, né, o casamento sem preparo. A gente olha a pessoa, tá apaixonada, vê ali qualidades que você
acha que vai ser pro resto da vida e se une a uma pessoa. De repente a gente se depara com dificuldades que a gente não esperava ou até mesmo não enxergava. E só com a intimidade que a gente para e vê, poxa, isso aí existe. E agora? Como é que eu vou fazer? Mas o que que te levou a tomar essa decisão de trabalhar com o Instagram, por exemplo? Então, eu comecei a trabalhar, né? Uma empresa maravilhosa. Trabalhei lá por 8 anos e vi a necessidade de sair com o nascimento do nosso último filho, Teodoro. E a partir dali eu falei, e agora? Poxa, eu tenho 4 filhos, todo mundo sabe. Eu vou ser só do lar? Vou ficar só em casa? O que que eu vou fazer agora? Então nós fomos numa imersão, né? E ali eu percebi que eu precisava de algo a mais, que algo estava me faltando, algo para me preencher, de uma certa forma. E ali eu senti Deus falando comigo que era esse o momento. Certo. E esse o assunto. Então, mas assim, quando se iniciou esse movimento, né? Eu falo assim, você decidiu transmitir uma mensagem no seu Instagram. Sim, E essa mensagem fala sobre um relacionamento que, no caso, nosso relacionamento, que estávamos algum tempo atrás com situações delicadas, né? A gente em brigas, em insatisfações e etc. E geramos um movimento que mudou isso literalmente da água para o vinho, certo? Esse movimento foi o que você falou através de treinamentos, imersões, que inicialmente eu participei e conduzi você a participar de alguns outros também, e outros você foi buscar por conta. Mas foi decisões que tomamos que nos levamos a ter um relacionamento diferente daquele que tínhamos, certo? E dentro da sua plataforma, o que que você quer levar de mensagem? Pelo que eu entendi, foi essa experiência de vida que você teve que fez com que você tomasse a decisão de ajudar pessoas com isso. sim, é assim. Eu me deparei com uma situação que eu precisava fazer algo, que eu algo estava me faltando. Poxa, eu poderia totalmente parar tudo e cuidar só das crianças, que foi esse foi o princípio. Isso foi por isso que eu saí do serviço, porque eu ia ter um quarto filho, as crianças são todas pequenas, eu falei não. Só que aí depois que eu saí do serviço, eu me deparei, e agora? E aí para mim me faltava algo. E eu acho que isso foi enviado por Deus para mim, para eu ajudar pessoas com dificuldade no relacionamento, porque eu sinto prazer, isso assim foi algo que eu sempre tive essa vontade. Eu vi algum casal ali que tinha algum problema, eu sempre queria dar conselho. Não, poxa, não trai. Não, poxa, faz assim. Faz desse jeito. O que que você acha de fazer isso? Então eu não me conformava, eu nunca me conformei com um relacionamento que não desse certo. Então, aí eu fui, parei e falei, não, poxa, é isso que eu quero. E comecei os trabalhos, mas assim, como você falou. Porque também, como foi que veio isso para nós? Foi através da gente começar a se entender. Entender o que a gente quer, para depois poder transbordar para o outro. Entende? Entendo. Inclusive, assim, né? Eu vejo da seguinte forma. Eu acho que a chave que virou em nós, assim, que foi virando. Na verdade, as pessoas em si, elas aguardam a grande virada de chave. Só que eu não acredito que essa grande virada de chave exista. O que existe são pequenas viradinhas de chaves constantes, diariamente, em movimentos. Então eu acredito que assim, poxa, a partir do momento que, né, quando a gente se deparou com algumas situações na vida, né, eu acredito que fez muito sentido para mim buscar o autoconhecimento naquele momento onde eu fechei uma das empresas que nós tínhamos, né?
e tive que trabalhar de CLT, tive que trabalhar de funcionário, né, em uma das empresas que hoje eu atuo ainda, né, que é a Metrópole Paulista. Só que quando eu fiz a transição de empresário para CLT, aquilo mexeu muito comigo. E foi um momento onde nossa vida em si estava estava em dificuldade, o relacionamento em dificuldade, o movimento que estávamos gerando ali, eu como pai, como tudo, estava muito difícil de conduzir. E aí, o que que fizemos? Aí eu, poxa, isso está errado, eu preciso de fato gerar um movimento diferente daquele que já existe na minha vida, na nossa vida, no caso, né? E a partir daí, o que que fizemos? Fomos buscar o autoconhecimento, né? E esse autoconhecimento, ele fala sobre vida, sobre gestão, sobre posicionamento, sobre quem somos, sobre para onde vamos, onde estamos na linha do tempo. E a partir disso eu falei, poxa, a gente precisa de fato gerar um movimento diferente na nossa vida. E aí eu comecei a te convidar para uns movimentos de cursos, treinamentos, né? No começo foi fácil aceitar tudo isso? O que que você sentia na época? Não, eu relutei muito a mudança, né? Até mesmo porque eu tinha algo em mim que falava que só eu tinha razão. E tudo eu tava certa. E a sua opinião não me importava. Era a minha que era ali o carimbo para certificar aquilo que eu estava falando. E aí que o que que acontece? Eu acredito que assim, eu acredito que as pessoas, sim, elas precisam de grandes decepções ou algo muito forte para acontecer na vida delas para que ocorra a mudança. Ou uma relação em forte impacto. Eu acredito nisso. Porque a minha mudança veio falar, opa, se eu não mudar agora, eu vou acabar com o meu relacionamento. Mas qual foi esse forte impacto que fez você mudar? Foi uma série de ações minhas. Por exemplo, vou contar uma história, ver se você lembra. No Dia das Mães, teve uma época que eu reclamava pra você. Uma época não, logo no início. No início, não. Essa surpresa eu fiz. Eu tava com o Heitor. O Heitor tinha acabado de nascer, tava pequenininho. Foi no Dia dos Pais. O Heitor nasceu em abril, foi no Dia dos Pais em agosto. Você não me dava presente no Dia das Mães. Mal me dava Feliz Dia das Mães. E eu ficava louca de raiva. Aí eu fazia o quê? Falava, o que que eu fiz nesse ano em específico que o Heitor nasceu? Eu falei, não, peraí. Que eu vou fazer alguma coisa e chega de não ganhar nada. Pô, peraí, eu tenho 3 filhos, trabalho, acordo 3 horas da manhã e eu não levo nem um Feliz Dia das Mães? Falei, não, eu vou fazer alguma coisa. Aí, no Dia dos Pais, eu peguei, falei, não vou falar nada pra ele, ou vou deixar pro final do dia, não lembro. Eu sei que eu não dei nada pra você. Eu falei, agora eu vou me vingar. Agora eu vou sentir o gosto do sangue. Aí, o que que eu fiz? Nada. Nem dei parabéns. Falei, filha da puta, agora ele vai ver. Aí, chegou a noite, você olhou pra minha cara com aquela cara de decepção. Falou, não acredito que você não fez nada pra mim. Aí eu peguei e falei assim, mas você nunca faz nada pra mim. Por que que eu tenho que fazer pra você? Mas, pô, aí eu acho que você tinha dito assim pra mim, mas, poxa, eu sou um pai tão maravilhoso, mas e aí, eu não sou uma mãe maravilhosa também? Eu sei que você me falou algo ali, que eu falei, de fato, ele ficou decepcionado. E aquilo que pra mim era uma vingança, que eu tava ali sentindo o gosto do sangue na boca, pra mim foi algo que não foi bom, porque isso te impactou de uma forma tão negativa que eu criei um trauma ali pra você no Dia dos Pais. Eu me senti assim. Então foi algo que eu falei, opa, o que eu fiz? Fiz merda, né? Aí você levantou pra trabalhar com aquela cara. Padrão? Não, pior. Seu padrão é um pouco mal-humorado, mas aquele dia você tava pior. Aí eu falei, meu, e agora? O
que merda que eu fiz, o que que eu vou fazer agora? Aí minha cunhada, falei, Gleice, me ajuda, que eu preciso fazer alguma coisa, eu fiz cagada, beleza. Aí, que eu... Ah, não, olha, lembrei melhor. Tava tendo um churrasco lá na sua casa, lá na casa da sua mãe. Veio meu pai, veio minha mãe, eu fiquei com meu pai, dei feliz dia dos pais. Falei com todo mundo, só você que eu não falei nada. Foi bem assim, agora eu lembrei que tem uma foto até. Falei, Gleice, fiz merda. Você me ajuda? Ajudo. Fica aí com as crianças. Saí, comprei uma coxa nova. Comprei um presente pra você pra cada filho. 3, né? Era na época. Falei, meu, agora eu vou fazer alguma coisa extraordinária. Fui lá, vi as fotos que a gente tinha, revelei todas. Todas as melhores, né? Foto das crianças pequenas, foto do nascimento, foto do seu pai com você, várias fotos. Peguei, comprei balões de coração, comprei fita, grudei no teto do quarto, comprei a coxa, coloquei na cama lá, coloquei os presentes, comprei uns bombons que você mais gostava. Falei, vou fazer um jantar de 3 tempos. Entrada, prato principal e sobremesa. Vou chamar Legal. meu sogro e minha sogra, minha cunhada e as crianças. Comprei ai meu Deus, uma toalha de mesa. Peguei lá as coisas da minha sogra, que ela gosta das coisinhas arrumadas, né? Então, falei, opa, é agora que eu vou utilizar a louça dela toda de porcelana. Peguei tudo lá, arrumei tudo bonitinho. Você chegou com aquela cara de bunda, puto, porque tinha feito merda no dia anterior. Aí, falou, oi, tudo bem? Eu falei, oi, tudo bem. Aí você estranhou, porque tava tudo arrumado, todo mundo tava lá em casa. E você abriu a porta. Eu falei, Gleice, pega o celular, já tava no esquema. Gleice, grava. E aí gravou. E você teve aquela surpresa, porque eu nunca tinha feito algo tão grandioso pra você. Sim. E isso, tenho certeza que ficou marcado na memória. E aquele gosto que tava ruim, que tinha pego e falado, meu, ela não me deu Feliz Dia dos Pais. Aquilo que eu tava sofrendo ali, que eu queria te mostrar com um sofrimento que te marcou, surtiu muito mais efeito com aquela coisa boa que eu fiz. Porque você, a partir dali, todos os dias das mães, você quis me surpreender, como eu te surpreendi. E assim virou um jogo de que eu surpreendia e era surpreendida. Eu surpreendia e era surpreendida. Então, o que que acontece hoje em dia nos relacionamentos? O que que acontece na vida? A gente tem dificuldades, a gente quer mostrar ali, principalmente com o cônjuge, né? Falando de relacionamento. A gente quer mostrar ali da forma negativa. A gente quer fazer com que a pessoa sofra e a gente acha que com o sofrimento ele vai trazer a mudança. Só que não. Quando você demonstra algo para a pessoa negativo, a tendência é só a piorar. E nos relacionamentos eu vejo hoje em dia que é muito assim, a gente reclama do outro, a gente aponta o dedo pro outro, mas a gente não olha para si e vê, opa, o que a minha influência pode fazer com aquele indivíduo. Então, acho que isso é um ponto-chave. É você aprender a observar o comportamento. Então, isso que você falou faz tanto sentido porque, assim, antes desse dia em questão, eu não lembro de nada. Tipo assim, eu não lembro da dor. Eu não lembro de você não ter feito. Eu não lembro de você ter, tipo, me provocado e tal. Da discussão em si que tivemos. Eu não lembro de nada disso. O que eu lembro é desse dia, que foi esse dia maravilhoso aí. Então, o que que acontece? Eu acho que faz todo sentido isso que você falou, porque quando a gente gera... A vida é feita de movimentos. Então, qualquer movimento que você gera, ele retorna para você com maior intensidade. Então, a partir do momento que você gera um movimento de vingança, de repúdia, de dor, de sofrimento, ou sei lá qual movimento você pensa em gerar, esses movimentos eles vão retornar para você com um pouco mais de força. Quando você decidiu falar, opa, o caminho não é esse, vou decidir viver de forma diferente, vou fazer um movimento pelo qual ele tenha o que agradecer, ele
que você, não que foi essa a sua intenção, mas você ativou a reciprocidade. A partir daquele momento, virou uma competição. Qual competição? Para a gente poder gerar cada vez mais um movimento melhor e interessante para a nossa relação. Só aproveitando aqui para dar continuidade, eu vou pedir para vocês que estão no YouTube, fecha o comentário, clica na setinha aí e manda nos grupos de WhatsApp que você tem aí para ajudar mais pessoas entrarem nesse movimento que estamos gerando. E você que está no Instagram, aí, o Instagram às vezes está dando uma travada, compartilha ou vai pro YouTube. Se estiver na bio do meu Instagram, tem um link do YouTube. Você pode ir lá. Inclusive, Igor, trava ali no Instagram. O link fala assim, ó, link na bio e tal. Coloca ali travado, por gentileza. Ele tá caindo toda hora. Você que está no YouTube, por favor, deixa seu like aí. Dá um joinha aí para o algoritmo ajudar a compartilhar essa mensagem. Para o algoritmo entregar a mais pessoas. E que para que o nosso canal cresça de tal forma, se torne de fato abundante, como eu tenho certeza que ele vai se tornar. Dando a continuidade aqui com a dona patroa, né? Esse momento, acho que você, pelo que comentou, foi um momento crucial aí para virada de chave, né? Para você falar, poxa, eu fazendo o bem será gerado em nossa vida. E a partir desse momento você começou a conduzir isso, mas não foi do dia para a noite que tudo isso mudou, né? Foi preciso fazer trabalhos constantes, trabalhos diários, para que isso fosse acontecendo, né? Eu creio que foi assim. Foram pequenos passos e ações que deram o resultado. É que assim, tudo a gente vai aprendendo, né? Houve uma necessidade muito grande de mudança, né? Que, ou eu fazia... hoje em dia eu lembro de coisas que eu fiz, que às vezes eu até falo pra você, né? Que eu fico envergonhada. E eu, assim, eu fico tentando imaginar o que se passava na minha cabeça naquele momento. O que eu esperava que iria acontecer de diferente para que eu fizesse aquelas coisas. O que eu tinha bebido, o que eu tinha cheirado, o que eu tinha feito. Porque é tão assim, eu fico tão chocada com algumas coisas, que às vezes eu desacredito que foi eu mesmo que fiz, né? Mas assim, eu acho que a imaturidade, algumas necessidades que a gente não aprende a suprir, sabe? Aí são vários fatores que ocasionam isso. Mas assim, no dia a dia, quais foram... Porque assim, ó, eu enxergo de qual maneira, né? Nós vivemos de qual maneira? Nossa vida, ela é um tanto quanto agitada. Eu para ser bem sincero, eu não conheço ninguém que tenha o ritmo de vida que nós temos. Então, o que acontece? Eu conduzo dentro da minha mente todo esse movimento que geramos dia após dia? Pequenas decisões é o que geram grandes resultados. Então, todo dia eu tomo uma pequena decisão que vai ajustando essa régua. Então, tipo assim, um simples eu te amo, num papelzinho escrito ali quando você abrir seu notebook. Na lousa, aqui a gente tem uma lousa de estratégia, vocês não estão podendo ver, mas a gente tem. Então, na lousa de estratégia, a gente desenvolve uma estratégia de negócio. No meio da estratégia, eu ponho ali uma brincadeirinha dizendo que eu te amo, que eu tenho orgulho e tal, vice-versa. Em casa, já escrevi isso no espelho de casa. Às vezes, sem data, trago flores. Por que eu tô falando sobre mim, né? Não é diferente com você. Mas por que eu tomo essas pequenas decisões? Porque eu acredito
que isso gera valor no relacionamento. Então, como eu tenho certeza absoluta que ações geram movimentos intensificados, cada ação dessa que eu tomo gera um movimento diferente no meu relacionamento. A mesma coisa se aplica para o meu profissional e para o meu pai, né? Como eu sou pai, como eu sou filho, como eu sou amigo. Então, são pequenas ações que a gente faz, que a gente toma, que gera os resultados que estamos indo buscar. Você, quais são as pequenas ações? O que você enxerga que foram pequenas coisas que geraram grandes resultados no seu relacionamento? O dia a dia. Como, por exemplo, algo que eu reclamava muito, que era, assim, o fator crucial das brigas em relação à higiene da casa. Em relação à sua colaboração com a limpeza. Porque, como eu falei aqui no início, quando a gente se casou, nós nos casamos, eu me casei já grávida, né? E tivemos a Maria. A Maria, com 5 meses, foi quando você fechou a loja e houve a necessidade de eu trabalhar. E assim, imatura, tinha pouca experiência profissional. Você olhou para mim e falou assim: eu vou precisar da sua ajuda. E eu não queria deixar minha filha pequena para ir trabalhar, mas eu tive que ir. Então, eu arrumei um emprego, trabalhava nessa época aos domingos. Eu folgava aos sábados e trabalhava aos domingos. E era 6 horas na Vila Olímpia e eu morava na Zona Leste. Ainda moro, né? Mas na Zona Leste, em São Miguel. Então, era uma viagem. E aí eu falei, eu vou ter que fazer isso, não tem jeito. Vou ter que deixar minha filha com os outros, E ali, é aquela rotina. Eu comecei a vestir uma capa. Assim, hoje em dia, eu acredito que as mulheres, elas são doutrinadas para serem, entre aspas, homens. Então, elas são você tem que ser forte. Você tem que correr atrás mesmo das coisas. Homem, ou várias coisas que a gente ouve, assim, ao longo dos anos. Homem é assim mesmo. O homem não presta. São crenças limitantes, né? Ou até mesmo entrando pelo lado profissional, dinheiro é sujo. Então, são coisas ali que você vai ouvindo ao longo dos anos que vai se tornando para você a real verdade. Então, eu comecei ali, tive que começar a trabalhar. Então, era uma rotina, acordava 3 horas da manhã para arrumar tudo, para 6 horas ter que estar na Vila Olímpia, sair de São Miguel para ir para Vila Olímpia, era uma viagem. Então, eu chegava cansada e você, literalmente, não me ajudava. E aquilo pra mim era um martírio. Eu falei, puta, eu faço de tudo, o cara não faz nada. E ali, no meu desespero, em querer sua atenção pra me ajudar, pra falar que aquilo... Então, eu te ofendia. Te massacrava, te falava palavras ofensivas. E aquilo dali foi destruindo algumas coisas que a gente tinha construído ao longo dos anos. Foi criando feridas, foi criando traumas, foi criando... E quase a ponto de nos separarmos. Então, eu não sabia como lidar. A gente não tinha ainda um preparo. Então, foi algo muito difícil, que depois que eu vi que alguns episódios que eu não vou nem falar, que tem alguns que são bem pesados, que eu prefiro essas partes esquecer. Mas assim, aí chegou a certo ponto que eu falei, não, eu preciso fazer alguma coisa. Ou eu mudo, ou eu me separo. E minha mãe sempre colocou. Minha mãe, o relacionamento dela, no início, foi algo muito difícil também. Ela morava na casa da minha avó, meu pai tinha alguns problemas, se afugentava na bebida. E mesmo assim, por tudo, ela nunca desistiu do casamento. Para ela isso sempre foi sagrado. Então ela falava assim, não casa, mas se casar é para a vida toda. Então eu tinha isso muito instalado, não.
Não posso me separar. Então, aquilo dali foi, sabe, algo forte. E que ela me ensinou com um exemplo. Porque hoje os meus pais, eles têm um relacionamento tão lindo que é espelho para todos, sabe? Então, a partir do momento ali que eu vi que ou eu faria, ou tinha que fazer alguma coisa, ou eu ia ou o nosso relacionamento ia acabar, eu comecei. Ou essa ajuda de você se entender, de você esse autoconhecimento, para você entender o seu caminho, entender o que você quer, entender o que você aceita, entender o que você não aceita, é muito importante para essa essa transição para um relacionamento feliz, entendeu? Porque nós temos dificuldades como todo casal, a gente discorda como todo casal. Só que hoje em dia nós estamos tão próximos e nossa intimidade é tão grande que as diferenças ficam pequenas. E a gente consegue entrar e sair de qualquer conversa sem abalar a estrutura do relacionamento. Sim. Então, então esse autoconhecimento foi crucial para isso. Então, se hoje você perguntasse assim para mim, que dica você daria para um casal que está ali se relacionando e tá difícil, tá insustentável, tá vendo ali a hora de acontecer uma merda ou, de fato, a separação? Primeiro, investe em autoconhecimento. Investe em se entender, em arrumar o que você faz para se afugentar das coisas. Entende? Entendo. O que você falou faz muito sentido. Tem detalhes, né, que fazem toda a diferença. Às vezes, volto a repetir, né, as pessoas esperam um grande milagre, esperam a grande virada de chave. Esquecem de virar pequenas chaves, né? Esquecem de ser um milagre ali no dia após dia e gerar um movimento para que aquele milagre ocorra. Então, até que para o milagre acontecer, você tem que pedir a Deus, né? Você tem que se conectar e falar: Deus, eu preciso desse milagre. Se você ficar parado e não lutar por ele, nem que seja em oração, não vai acontecer. E o autoconhecimento, ele remete muito a essa questão de se entender, de se posicionar e de gerar de fato um movimento onde você melhora. Então, o que aconteceu? Quando eu me deparei na situação de empresa fechando, casamento falindo, é, ali como eu lembro que quando a minha empresa fechou, eu fiquei 30 dias, não foi 30 dias, acho que foi uma semana, 2 semanas ali, não me recordo o tempo exato. Eu fiquei sem querer até tomar banho, né? Então eu fiquei naquele estado ali, poxa, todo o patrimônio que eu construí se perdeu. Minha filha tinha acabado de nascer, né? Tinha acabado de nascer e eu, como pai ali, como marido, uma casa para sustentar. E na época a minha empresa fechou, eu devendo cerca ali de R$ 500.000 aproximadamente, sem perspectiva nenhuma, no meio de uma crise. Eu falei, poxa, agora eu não sei o que fazer. E aí entrei num estado pré-depressivo ali, vivendo aquele luto da empresa, né? E um dia você chegou pra mim assim, me colocou na parede, falou assim: Meu, não foi com você que eu casei. Não foi com esse cara que eu tô vendo na frente que eu casei. Foi com um cara diferente. E aí a gente conversou ali, né? Eu lembro que eu tomei um banho, saí pra rua, peguei o cartão de crédito do Bruno emprestado, comprei um carrinho de churrasco e no mesmo dia eu tava vendendo um churrasquinho na rua. Lembra disso? Lembro. E aí, o que aconteceu? A partir daquilo ali, a gente começou a reiniciar uma trajetória de empreendedorismo e uma trajetória de vida e família. Só que mesmo, apesar dessa força muito grande que tivemos naquele momento, a gente se perdia muito em briga, né? A gente se perdia muito em valores pessoais. Então, cada um tinha seu valor e o que era importante para mim não era importante para você e o que era importante para você não era importante para mim. Então a gente seguia uma trajetória separados
porém juntos. Então, cada um corria atrás do seu objetivo. Então, tipo, o dinheiro de cada um era de cada um, não tínhamos... o celular de cada um era de cada um. Então, vivemos, eram dois amigos, sei lá, dois conhecidos que viviam junto e tinham um papel de marido e mulher. E aquilo não estava legal, e a gente foi conduzindo aquilo em um ponto, eu sempre ali lutando, buscando a melhoria financeira, ao custo de qualquer coisa que tivesse na frente. Ao custo do meu casamento, ao custo do meu posicionamento de pai, ao custo de posicionamento como filho. Então eu me abdicava de algumas responsabilidades, mas naquela época minha crença limitante era o seguinte: eu trabalhava, colocava comida em casa e você tinha que aceitar. Ponto, acabou. E quantas vezes eu bati, né, nessa tecla? Não, eu faço isso, faço isso, faço isso, sou isso, sou isso, sou isso. E quando eu busquei o autoconhecimento, né, que eu procurei entender aquilo que eu vivia de fato, teve alguns fatos que foram marcantes, né? Por exemplo, eu me deparei num momento de se autoanalisar, que eu era uma pessoa triste, que tinha momentos felizes, né? Isso foi muito marcante. Foi uma virada de chave muito importante na minha vida, essa reflexão. A partir dessa reflexão, eu falei, poxa, eu preciso mudar esse jogo, jogar um jogo diferente. E busquei o autoconhecimento. E quando eu busquei o autoconhecimento, eu entendi, por exemplo, o que era legado, que a gente tem uma visão muito ampla do legado, mas o legado ele é escrito dia após dia. Então, o que eu vinha escrevendo ali na minha trajetória não fazia sentido para o que eu queria deixar no futuro, né? Então, o autoconhecimento fez eu refletir por essas ações, fez eu me entender como homem, de fato, entender as responsabilidades que eu tenho perante a família, as responsabilidades que tenho como pai, o que de fato eu preciso fazer. Entendi que cada um tem seu espaço, né? Cada área da vida tem seu espaço. E comecei a trabalhar ali através de pequenas decisões. Mas eu lembro que no começo foi muito difícil, porque quando eu tomei essa iniciativa e parti para esse movimento e comecei a te apresentar esse mundo, né? E você teve um pouco de resistência, porque ainda estava naquela condição do meu objetivo, e a gente estava tentando, né, a partir desse movimento, construir um objetivo nosso. E foi uma caminhada um pouco difícil ali no começo, porque eu queria te apresentar essa visão, só que eu queria, tipo, abrir sua cabeça e colocar lá dentro a minha visão, fechar a cabeça, e a Bruna é uma pessoa nova. E eu insisti por muito tempo desse jeito, né, dessa forma. E de fato não é assim que funciona, porque você não estava na minha zona de controle, estava na minha zona de influência. Então, quando eu percebi que eu precisava te mostrar isso, influenciando você, aí começou a mudar o jogo. Você começou a entender de uma forma diferente. Porém, o que de fato me traz uma sensação diferente, que eu nunca te falei, que eu vou te falar agora. Nunca falou que ia falar na live? Na live. O que acontece? O que me traz, o que me remete muito orgulho em você? A capacidade de se reconstruir. Como que eu falo a capacidade de se reconstruir? O que acontece? Quando você normalmente se depara com alguma pressão, você acaba explodindo, porque é o seu jeito. E eu não vou mudar esse jeito seu. Ninguém vai mudar esse jeito seu. Acredito que nem você vai conseguir controlar, mas se isentar disso, não. Só que o que eu admiro em você é que, mesmo você explodindo, mesmo você saindo disso em alguns momentos, você entra num processo de autoavaliação e entende o que precisa ser corrigido. E a partir do que você corrige, você melhora. Então eu consigo enxergar em você hoje a mulher melhor do que você era ontem.
do que você era a semana passada, do que você era o ano passado, e assim sucessivamente. É muito claro, hoje, se a gente usasse um gráfico, né, eixo X e eixo Y ali, o seu crescimento ele é muito exponencial. E é perceptível que não para de crescer, porque cada dia que passa, você consegue adquirir novos desafios e você desenvolve a competência no meio do desafio. Então, acaba sendo algo que eu nunca te falei, mas que de fato remete muito à minha admiração por você, que com todas as dificuldades, você, por exemplo, se depara com algum problema, você vai lá e fica nervosa e briga e tal, mas você faz. Você se posiciona a fazer. Independente da situação, do problema, da circunstância. Então, tipo, isso é algo que remete muito orgulho e que traz realmente um sucesso no nosso relacionamento. Porque eu tenho esse movimento meio rápido, meio intenso, dedicado. Então, normalmente, quando eu vou fazer algo, eu me entrego ali por completo naquilo que eu estou fazendo. E você acompanha isso, né? Outra coisa também que eu acho que é importante evidenciar, né? Já que a gente está falando sobre relacionamento, algo que faz total sentido, que eu não conheço realmente alguém nos tempos de hoje, que até brigo com você por isso, né? Fala, pô, você tem que mostrar mais isso para as pessoas, porque você é uma mãe de 4 filhos, né? Tá certo que eu não dou trabalho nenhum, entendeu? Você 5 filhos, né, galera? 5 filhos. Então, tipo assim, você acorda todo dia às 5 da manhã pra arrumar as crianças, arruma as crianças e, tipo assim, não deixa de fazer o que precisa ser feito. Às vezes, um dos filhos poderiam ir sem tomar banho pra escola, por exemplo, que vai tomar de qualquer forma à noite. Não, mas você exige que todos tomam banho ali, exige que todos ponham a melhor roupa, você exige que todos estejam fielmente adequados num padrão de qualidade. Mas por que você quer mostrar isso para os outros? Não, porque você quer assim, porque você é assim. Sua preocupação em arrumar a casa, sua preocupação em arrumar a cama, a sua preocupação em estar fazendo e promovendo o melhor ali para a família. Então, isso são ações que são muito relevantes, que são notórias. Então, essas ações suas, elas me motivam a fazer o que eu faço por você. Então, essas ações suas, por mais que por muitas vezes a gente não fale o tanto quanto deveria falar, mas essas ações é o que faz a gente conduzir, é, me faz ter um posicionamento de conduzir a minha melhor performance como marido, como amante, como namorado, como confidente, sabe? A sensação de transmitir a confiança que você precisa transmitir. Eu acredito muito em energia, você sabe disso. Então, quando eu tô no meu papel de marido, quando eu tô no meu papel de pai, quando eu tô no meu papel de diamante, seja qual for o papel, ele é entregue de fato de coração. Ele é entregue de fato. Olha, eu só queria deixar claro aqui que nós temos a melhor equipe do mundo trabalhando, viu? Então, muitas pessoas, o que acontece? Sabe, uma coisa que me entristece muito, né, que tem... um dia eu vou ter a oportunidade de falar um pouco sobre o meu propósito, né, mas me incomoda muito. Tem pessoas que ficam incomodadas com esse tipo de desabafo que a gente está tendo, esse tipo de conversa. As pessoas normalmente querem conversar sobre coisas tristes, coisas... não querem que valorizamos um ao outro, sabe? Isso é muito ruim, isso entristece muito meu coração. E eu acho que, tipo, eu brigo com você de verdade para você mostrar um pouco mais dessa sua realidade, porque eu acho que você pode transformar ainda mais vidas através disso.
através da sua realidade, através do seu posicionamento. E com toda essa loucura, a gente ainda, por muitas vezes, tira o nosso tempo de casal para estar junto, para conversar. É, e eu estava falando, até deu uma cortada aí, sobre a questão da energia, né? Então, acreditamos, né? Eu acho que isso é recíproco, que dentro do casal, o homem tem seu papel e a mulher tem o papel dela. No início da live aí você falou sobre as pessoas, a mulher tá sendo condicionada a adotar um papel de homem, né? Então, a mulher nunca vai conseguir adotar um papel de homem, porque o homem tem seu papel e a mulher tem um papel dela. E isso não remete a machismo, né? Isso remete a, tipo assim, um homem, ele nunca vai conseguir dar um carinho que uma mãe dá para um filho. Jamais ele vai conseguir fazer isso. O sentimento de uma mãe para um filho é algo inexplicável. Só Deus pode explicar algo assim. Não que o pai não tenha, mas é muito diferente um do outro. Então, a energia que a mãe dá para um filho não é a mesma energia que um pai dá. Já a energia que o pai dá para o filho também não é a mesma energia que a mãe dá. Então, por isso que cada um tem seu papel. Por mais que temos mães solteiras que fazem os dois papéis, ela faz isso com muita maestria e tudo, mas ela nunca vai conseguir transmitir a energia que um pai transmite, né? Então, é muito importante essa questão. E por que que eu tô falando de energia? A minha preocupação, por exemplo, entre o nosso relacionamento, ela é tão forte que tem algo que ficou marcante, assim, na minha vida. Foi quando eu estava doente, né? Você lembra desse episódio que eu estava doente e você começou a cuidar de mim ali e você ficou mal? Você lembra disso? Que aí, tipo, a minha doença ficou em segundo plano e eu criei uma força que não tinha, que eu não sei, quer dizer, eu sei de onde veio, né? Veio de Deus, para cuidar de você. Então, tipo assim, é, é algo mágico quando a gente se entrega de verdade, né? É algo que faz muito sentido, é, viver dessa forma, né? Como eu costumo dizer, que a gente vive de propósito e com propósito. Então eu tenho um propósito de ter uma família espetacular. Então eu tenho que viver de propósito para essa família. E viver de propósito significa você ter rotinas, hábitos que consolide esse propósito da família maior. Isso faz sentido para você? O que que no nosso relacionamento remete isso? Mas antes de você responder, eu queria para quem está no YouTube compartilhar a nossa live. É só fechar os comentários, clicar na setinha, né? Tem um link já fixado. Já tem um link fixado aí. Tá travado aí? Tá não. Não, só deu pausa. Então, por favor, compartilhe aí nos grupos, deixe seu like, por favor, para ajudar a nossa plataforma a atingir mais pessoas. Se você tá no Instagram, clica no aviãozinho aí, manda, tá ok aí o Instagram? Manda para as pessoas, o máximo de pessoas que você conseguir, para que nosso conteúdo chegue a mais gente. E você que está no YouTube, por favor, não esqueça de se inscrever no canal e de ativar o sininho da notificação, que hoje é o start desse podcast né, da X-Hyper, que na verdade é o Hypercast, né? E a gente vai trazer algo muito interessante aí no decorrer dos dias para você. Voltando à sua resposta, direito à réplica, como nos debates. Isso que eu te falei faz sentido? O que que você vê sobre isso? É assim, você falou, é que assim, eu sofro de mal de Alzheimer, né? Então, 4 filhos, você não lembra as coisas muito bem. Qual que é a pergunta? Não, o que que é esse movimento que eu falei sobre pequenas decisões diárias, sobre valorizar o seu parceiro, sobre a energia masculina e feminina? Sim, isso faz todo sentido, sim. Eu acredito
que a mãe, ela consegue dar, sim, essa energia passar essa energia do pai pro filho. Só que é a custo de perder a energia feminina. Eu acredito que ela consegue se posicionar de tal forma no masculino ali, só que ela perde um pouco o feminino. Então, o que eu acredito? Que o que dá certas dificuldades no relacionamento por conta disso, da mulher não saber o seu papel e não fazer com que o homem tome o seu papel. A mulher, muitas vezes, ela não tem paciência para esperar o homem fazer algo para ela. Fulano, vai lá trocar uma lâmpada. Fulano. O homem, ele, por si só, ele já tem, tem um processo um pouco mais lento. E da forma que a gente fala com ele, ainda que ele faz de Aí propósito a lentidão, sabe? Agora, só porque você falou isso, eu vou ficar mais devagar ainda. Mas quem faz isso? Meu marido é assim, gente. Se eu pego e falo assim, fulano de tal, se eu falo com ele, é assim? Então, só por isso eu vou demorar um bocadinho mais. Então, muitas vezes a gente quer ali a coisa para ontem. Tipo, eu sou uma pessoa, o meu padrão, eu sou uma pessoa muito enérgica. Eu acordo, é cedo, eu vou logo, faço minhas coisas. Eu não tenho essa, assim, ai, só mais um pouquinho. Senão, deixa eu levantar. Primeiro eu vou sentar. Depois eu vou pensar. Depois eu vou ver se eu coloco o pé direito no chão ou o esquerdo. Não, meu negócio é papum. Precisa ir, vamos logo. Tem que acordar cedo. Vamos... Até mesmo porque eu já adquiri essa rotina, né? Acordava muito cedo, então pra mim, acordar cedo não é o problema. Mas então, as mulheres, elas não têm essa paciência de esperar até que o cara faça. Ou não tem, assim, a gente já dá... E mulher é assim. A gente dá sinais. Fulano precisa disso. Fulano precisa daquilo. E às vezes a gente, quando vai falar com o marido, eu mesmo sou assim. Eu sou assim. Só quando é algo assim específico, eu falo, eu quero aquela mudança, então eu vou traçar a estratégia para fazer com que ele me entenda. Mas a gente fala um assunto em cima do outro. E o homem, ele não consegue processar. O sistema de raciocínio dele é diferente. Ele processa uma informação por vez. Então, se você chega e fala assim, cadê a sua moto? Eu preciso ir no mercado. Acabou o açúcar. As crianças estão quebrando o negócio ali. Sabe o que você vai prestar atenção? Mas por quê? Cadê a minha moto? Ela não está no lugar? Você não prestou atenção no açúcar, não prestou atenção que a criança está mexendo no vidro, pode ter um acidente. Você só presta atenção à moto. Um exemplo, tá? Porque a gente fala uma coisa em cima da outra. Com a gente não tem freio. Então, acredito que os casais, hoje em dia, eles se perdem muito na comunicação. De não saber conversar, de não saber se relacionar com o outro. Não se fazer entender, entendeu? Entendi. Então, por exemplo, esses dias nós estávamos no carro. E eu não lembro, por algum motivo, nós discordamos de alguma coisa. Aí você já ficou bravo. Ah, não, eu lembro. Eu lembro. Não fui eu que fiquei bravo, foi você que ficou bravo. Por quê? Eu tinha falado pra você gravar os stories da rotina. Ah, sim. E eu falei, ai, de novo você tá enchendo meu saco. Isso. Quer entender mais do que eu que estou trabalhando com isso todos os dias. Exatamente. E aí você ficou brava por eu te cobrar dessa situação. E aí eu falei, Meninas, não, tudo deixa bem. eu só te falar uma coisa. Santo de casa faz milagre? Responde aí pra mim nos comentários. Santo de casa faz milagre? Lá em casa faz. Lá em casa Santo faz. de casa faz milagre? Quando seu marido quer te dar alguma orientação, você segue fiamente ou você olha e fala assim, santo de casa não faz milagre. Você tá querendo mandar em mim? Tá querendo ensinar pra mim? Quer ensinar o padre a rezar a missa? Não, mas agora você fala, o que que você fez?
Ó, vou falar pra vocês o que que aconteceu. Fielmente. Ah, não. DR agora não. Não, mas aí o pessoal entender o que que tá acontecendo. O que que aconteceu? É a mesma coisa Você que eu não deixou acabei... nem eu concluir meu A negócio. mesma coisa que eu acabei de falar agora, que ela precisa mostrar um pouco mais essa rotina, é, já que ela decidiu ajudar as pessoas através desse tipo de posicionamento, e eu falando pra ela, poxa, você tem que compartilhar mais sobre sua rotina, sobre o que que você faz de fato. Pô, acordar 4 filhos de manhã não é brincadeira, sabe? Pra poder trocar ali, fazer todo aquele trabalho. E é algo que eu admiro muito. Eu falo pra ela, poxa, o mundo precisa saber disso, porque não é algo comum. E às vezes a gente vê algumas mães com 1 ou 2 filhos não conseguindo administrar essa situação. E talvez o exemplo dela ajude outras mães a construírem isso de uma forma mais assertiva. E eu tava explicando isso pra ela, só que eu peguei ela num momento não muito adequado, talvez não, com certeza. E aí ela ficou brava porque eu tava falando aquilo. Só que aí o que que acontece? Aí ela gravou uns stories na hora, falando assim, ô pessoal, tal, tô aqui, ó, o marido com cara de bunda e tal, que não sei o quê. Aí eu falei assim, conta pra eles por que que eu tô com cara de bunda e tal. Mas aí, logo na sequência, ela fez aquilo que eu estava sugerindo, né? Então ela começou a fazer logo na sequência. Então, na hora H, ela não admitiu a situação, brava ali. Por que que ela ficou brava? Porque de fato ela percebeu que eu tinha razão naquilo que eu estava falando. E ali na hora ela pôs o orgulho na frente, não, que é isso mesmo e tal. Só que 2 minutos depois, ela corrigiu aquilo e fez aquilo que eu estava sugerindo, porque ela também concordou que seria a coisa mais adequada ali a se fazer. E aí ela fez essa correção. Então, é sobre aquilo que eu estava falando. A capacidade de, isso é você claramente. Explode, volta, corrige e melhora. Né? Na ciência, a gente fala, esse ponto é um antifragilidade. Uma pessoa que tem a antifragilidade, ela é diferente da pessoa resiliente. A pessoa resiliente, numa situação dessa, ela explode, desabafa, volta para o mesmo lugar, continua como se nada tivesse acontecido. A pessoa antifrágil, ela explode, volta para o lugar e fala: aqui não é meu lugar, eu preciso evoluir. E ela evolui. Então, essa é você. Você consegue evoluir. Então, mas aí tem a explosão. E vou falar pra vocês, puta merda, pra aguentar essas explosão é só Deus na causa, viu? É difícil. Mas assim, isso tem fortalecido por eu entender que você é dessa forma e aceitar isso, entender o que de fato está na minha zona de controle, me faz lidar com facilidade com essa situação. E me faz perceber também, o que eu já tinha falado antes, a constante evolução do nosso relacionamento e como pessoas, como profissionais, como pessoas no núcleo de amizade, como pessoas como família, como pai, como mãe, em todas as áreas. É muito nítida essa transformação diária que vivemos. Eu não me reconheço há um mês atrás. E eu vejo você da mesma forma, eu não te reconheço. Porque nós estamos tão posicionados em jogar um jogo diferente, né? E eu encaro a vida, né? Nós encaramos a vida como um jogo. Um jogo de videogame. Então por que que você joga videogame? Porque você quer passar de fase. Você quer chegar na próxima fase. Então a gente tá nesse jogo, passando de fase diariamente no relacionamento, como pais, como marido e mulher. Então isso faz muito sentido. E foi essa a nossa discussão, que se resolveu em 2 minutos, né? Que de fato virou depois algo até que engajou mais na rede social, que trouxe mais pessoas ali com essa nossa história. E eu queria pedir para vocês novamente compartilhar o link aí e agradecer o patrocínio aqui da Xzipper, nossa empresa, e do Mastermind, que é um encontro de empreendedores.
certo? Então, você tem alguma pergunta que você acha relevante para fazer ao seu grande super-herói, maridão? Ou Ai, eu posso ai. fazer a pergunta? Você ainda quer fazer pergunta? Quero. Então faz você a pergunta. Eu quero saber o, o que de fato eu, como marido, qual foi a posição que eu tomei, que eu adotei, né? Você falou sobre a sua. Você teve um trauma, que você encarou ali como que você fez algo de errado e decidiu mudar e tal. Mas qual foi o meu posicionamento que você falou assim, poxa, isso vale a pena lutar? Pelo o que você olhava naquela época, ou olha até hoje, não sei, que você falou assim, poxa, vale a pena lutar por isso, por isso? Qual foi o meu posicionamento que te fez lutar também pelo nosso relacionamento? Eu acredito assim que nós passamos por dificuldades desde o início. Então, desde o início para a gente não foi nada fácil. E todas as dificuldades que a gente passou só fez com que a gente aprendesse, porque ali a gente olhava para aquela situação, tentava de um jeito, tentava de outro, até que a gente conseguiu o caminho. E você foi uma pessoa que desde o início sempre valeu a pena. Você sempre foi diferente, você sempre teve objetivos diferentes. Você nunca foi uma pessoa acomodada, sabe? Então, com você era sempre, por exemplo, empreender. Eu conheci você já empreendendo. Você foi, para quem não sabe, contar uma historinha brevemente. O Eberson, ele foi o meu primeiro e único namorado. E eu me casei. Então, assim, eu conheci ele, eu tinha. Na verdade, nós nos conhecemos com. Será que eu tinha 10 anos ou era mais nova ainda? Não, acho que você tinha mais de 10 anos, eu acho, uns 12 anos. Enfim, eu sei que ele, por acaso, a minha tia encontrou a mãe dele na rua um dia e ele começou a frequentar a casa da minha avó. E eu sempre ia lá na minha avó. Então, por um acaso, né? Eu não acredito em Ou não. acaso. E nós nos encontramos. E ali ele era diferente de tudo que eu já tinha visto desde muito novo. Sempre trabalhou, sabe? Eu olhava pra ele, ele era mergulhado na graxa. Você adorava o cheiro da graxa, pra falar a verdade. Então, ele sempre foi muito diferente. Então, aquilo me chamou a atenção. E os valores principais, uma pessoa honesta, uma pessoa que sempre corria pelo certo, não gostava de coisa errada, trabalhador. São coisas que o meu pai sempre teve e que eu sempre admirei em um homem. Então, eu falei: opa, talvez essa seja a tampa da minha panela. E ali a gente começou um relacionamento, né? Comecei a namorar com ele, tinha 15 anos. Quando eu tinha 20, ou era 21? Enfim, engravidei, já casamos antes da Maria Eduarda nascer. E eu não tive muitas experiências. Então, uma pessoa inexperiente, casada nova, fui morar na minha sogra, porque nós não tínhamos condições. Fui morar na minha sogra. Então, foi algo que me ensinou muito. Aprendi muito. E assim, eu aprendi da pior maneira, mas da mesma forma que foi da pior maneira, foi a melhor coisa que poderia ter acontecido, porque eu de fato aprendi. E assim, qual que era a pergunta? Meu mal de Parkinson já. Mal de Alzheimer O já. que te fez. Qual foi a minha atitude ou posicionamento que te fez lutar? Fala assim, poxa, você explicou que sua mãe tem aquela cultura familiar e etc. Mas se eu não tivesse colaborado com tudo isso, provavelmente a gente não estaria junto, né? É assim, eu de fato, o que que eram as nossas brigas? Não, mas entende, não tô falando de briga. Tô falando o seguinte: qual atitude que eu tive como marido, como homem dentro de casa, isso eu tô falando eu e você, sem contexto ao redor.
Por exemplo, o que que me fez lutar pelo nosso casamento? Porque eu te amo, eu queria estar perto de você, porque você é uma boa mãe e porque eu enxergava o nosso futuro. E eu percebi na época que você estava disposta a gerar um movimento diferente que você já gerava ali. Que você estava disposta a evoluir com toda a dificuldade que tinha. Então, quando eu somei todos esses fatores, eu falei, não faz sentido eu estar longe dela. Então, provavelmente você teve algum momento ali naquela crise que vivemos, que você falou assim, poxa, se eu somar isso, isso, isso e isso, ele vale a pena eu lutar. Então, quais seriam as atitudes que eu te falei? Para mim, eu te amava, né? Eu te amo. Você é uma boa mãe. Você é uma boa pessoa. Você tinha um posicionamento que, tipo assim, se precisasse ir à luta, você iria. Sim, as qualidades foram as que eu enxergava desde o início. Ser uma pessoa honesta, que isso conta muito pra mim. Um pai excelente, que, assim, eu não via outro pai como você na família. Você entendeu? Todas essas coisas. Você era uma pessoa... É uma pessoa batalhadora, uma pessoa que não desiste do que você quer. Se você quer alguma coisa, você vai lá, corre atrás. Por mais que 1000 pessoas estejam falando, isso não vai dar certo. Você vai lá e corre atrás para dar certo. Você bola aí estratégias para dar certo. Então, isso sempre me chamou a atenção. E sempre foi um diferencial. Entendeu? Entendi. Tem alguma pergunta? Alguém mandou alguma pergunta, alguma coisa? Vamos deixar aberto para você que tem alguma pergunta, alguma dúvida para o casal. Deixe sua dúvida e sua pergunta que nossa equipe vai pegar e... Não sei o que fazer. Oi? Estou grávida de um filho e não sei o que fazer. Está grávida de um filho e não sabe o que fazer? Bom, primeiro você é casada? É difícil, essa pergunta ficou um pouco genérica, mas assim, se você puder mandar a informação aí, um pouco melhor, mais contextualizada, a gente tenta te ajudar um pouco melhor. Mas é o seguinte, primeiro ponto é, estou grávida de um filho e não sei o que fazer. Vou falar na posição como eu enxergo como pai, e a Bruna complementa ali como mulher e mãe. Por mais que seja difícil, sabe? Eu vou falar como pai que foi muito engraçado. Primeira vez que a Bruna falou que estava grávida, eu tive um misto de choque com felicidade, né? E eu falei, puta merda, e agora? Mas aí eu falei, poxa, eu sempre sonhei em ser pai. Eu sonhava em ser pai de tal maneira que, tipo assim, eu olhava o pai com o filho na rua, eu cansei de fazer isso, né? E o filho falava assim, ô pai. E aquilo me emocionava, eu cheguei a chorar já na rua de ver um filho chamando um pai de pai. Eu cheguei de fato a me emocionar quando eu lembro como hoje. Uma menininha assim com vestido, ela tava cruzando uma ponte onde eu morava, e ela foi cruzar e falou, pai, espera aí, pai, pai. E abraçou o pai ali, aquilo me emocionou naquele dia. E um tempo depois eu descobri que eu ia ser pai. E foi desesperador, de fato, o início, tá? O início que eu te falo ali, os primeiros dias para poder, poxa, eu vou ser pai, e agora? E veio minha filha Maria Eduarda, que ela é uma benção, é incrível, assim. Ela retém de fato a minha admiração. Com 8 anos de idade, hoje ela tem um posicionamento incrível, uma maturidade que de fato eu admiro muito, né? E aí, nós tivemos a notícia, tô grávida de novo. Aí eu falei, puta merda, e agora? Segundo filho. E foi o mesmo pânico, a mesma sensação. Aí veio a Sofia e foi fantástico. Super carinhosa ali, totalmente diferente da Maria.
e totalmente mágica, linda, perfeita, maravilhosa. E aí a gente conseguiu conduzir ali, quando as coisas pareciam se ajeitar, aí a Bruna veio, tô grávida de novo. Gente, foi uma surpresa, viu? Aí eu Ele foi assim, ele não sabia de nada e de repente, pupa, filho. tô grávida de novo, e eu falei, nossa, e agora 3 filhos? Como é que eu vou fazer? Escola, educação, moradia. E foi tudo se ajeitando e deu tudo certo, que veio o Heitor, meu mini empresário. E aí, quando eu tava respirando do Heitor, quando eu tava respirando... Gente, vocês não têm ideia. Acho que tem uns 30 anos que eu compro fralda. É muito tempo comprando fralda, vocês não têm ideia. Aí, quando tudo tava se ajeitando, veio mais uma notícia. Estou grávida de novo. Eu falei assim, não acredito. Então, gente, pra você ver que. Para de falar que você tá assustando a menina. Então, querida, que deve ser querida que falou isso, sem dúvida. A gravidez, ela é uma bênção. Você tá grávida agora. Você fica insegura, você não sabe como vai ser a partir dali. Poxa, eu vou gerar um ser. Eu vou ter Não, alguém que vai ser responsável por. Eu vou ser responsável pelaquela pessoa. O que eu vou fazer agora? Você tá grávida, meu amor. E sem dúvida você vai ser uma mãe maravilhosa. Porque depois que você ter esse filho, você vai se transformar em outra pessoa. Você, você consegue uma força. Você tira uma força que eu não sei de onde vem. Para você fazer inúmeras coisas, para você ser multitarefas, para você lutar pelo aquele ser, nem que seja com a sua vida, se for preciso, entendeu? Então não se preocupe, não tenha medo. O filho é seu, você vai cuidar, vai amar e ele vai se transformar em uma pessoa maravilhosa. Sem dúvida, não tenha medo. mas é exatamente isso que eu quis transmitir, né? Eu tava contando essa mini história e quis transmitir isso. Sabe, Deus não dá nada que a gente não possa conduzir com maestria, com bondade, com amor e etc. Então, poxa, cada dia que eu tinha uma notícia que ia ser pai novamente, o primeiro impacto normalmente é susto, né? Ainda mais se for o primeiro filho, né? Não sei se é o seu primeiro filho, mas assim, é, esse impacto assusta de primeiro momento. Mas tudo vai acontecendo e é tão mágico, sabe? De verdade, assim. Você vê aquele ser aprendendo a andar, aprendendo a falar, aprendendo a fazer cada detalhezinho. A primeira vez que chama de pai, que normalmente chama pai primeiro, né, amor? É. Normalmente chama o pai, mas a primeira vez que te chama de pai, de mãe, é uma sensação inexplicável. E você vai sentir isso de verdade. Você vai conseguir é, vo- ter uma sensação inexplicável, de verdade. Uma sensação muito, muito incrível que eu não sei nem como expressar isso, tá? Mas tudo vai se ajeitando e vai se encaixando. Pode ficar tranquila com relação a isso. Tem mais alguma pergunta aí? Tem uma. A Thalita. Sou casada e sou estruturada. Meu marido é incrível, mas dá medo das mudanças da vida profissional e de tudo. Então, medo de mudança. Olha, eu A acho que mudança, ela gera medo mesmo. Mas a mudança, ela é algo necessário. Falei isso nos stories também esses dias. Você tem que deixar coisas boas irem para outras melhores poderem chegar, né? Então, a mudança ela é um processo, que ela não acontece de um dia para a noite. Então, ela é um processo gradual. E vai devagarinho, vai no seu tempo, entendeu? Não tenha medo da mudança. Se prepare para ela. Se você sabe que você já vai, que inconsequentemente você vai ter que estar ali de algum tempo,
já se planeja. Poxa, qual que é a melhor rota? O que eu posso fazer para minimizar esse impacto para mim, para minha família? Entendeu? A partir do momento que você já sabe que ela é necessário, que vai ter que ocorrer de qualquer forma, você já tem como ir driblando ela ali. Então, e quando você fala de mudança, dentro da filosofia que vivemos, né? A mudança é você passar de fase. A mudança não representa uma coisa ruim. A mudança representa que você jogou um certo jogo até aqui e a partir desse momento você vai jogar um novo jogo. Só que você vai jogar esse novo jogo ou essa nova fase da vida com toda a expertise que você construiu ao longo do tempo. Então, você tem um marido maravilhoso, como você disse, você tem uma condição de vida boa, um bom trabalho e etc. Então, poxa, você tem uma base consolidada. Então, o que vinha agora é essa nova fase, o novo jogo, que vai te remeter novas sensações, novas conquistas, novas realizações, né? A gente fala de estado de flow, uma nova sensação de plenitude. Então, uma mudança, ela vem carregada de coisas boas. E por muitas vezes, pela cultura que temos instalada, né, com todo o nosso contexto de vida, a gente se assusta com essa mudança. Mas ela é boa, ela é benéfica para você, para o seu marido. Uma coisa que é muito importante é você sempre refletir no qual sentido. Mesmo que eu tenha uma mudança, o que que eu posso fazer para cada vez mais fortalecer isso que eu já tenho consolidado? O que que eu posso fazer com essa nova condição de vida que eu tenho para consolidar ainda mais o meu relacionamento, o meu emprego, a minha estrutura, a minha base? Então você sempre tem que analisar esses fatores durante a mudança. Então você vai mudando, vai evoluindo, mas vai cada vez mais consolidando a sua base. Eu acho que o medo é normal, né? Eu sou muito adepto à mudança, estou em movimento constante. Então aprendi a lidar dessa forma, respeitando o medo, consolidando as bases e buscando a evolução de toda essa base. Certo, patroa? Certo, patrão. Tem mais alguma dúvida aí? Não, dúvida não. Só tem um texto do Bruno Menso. Eu acredito que poder gerar uma vida é a maior prova de amor de Deus em nossas vidas. Deus me ama muito e eu trouxe ao mundo 3 riquezas: Nicole, Pamela e o Klaus. Esse cara tá quase igual a mim, ó. Falta só mais um, hein, amigo? Qual é o nome dele? É uma mulher, Bruna Menso. Bruna Mendes. Parabéns. Você tá no nosso ritmo aí, parabéns. Falta só mais um, hein? Se fizer sentido, corre lá que falta só um só. Olha, amiga, falando de mulher para mulher, corre. Tá bom, 3. Filho é maravilhoso, mas vai por mim, tá bom, 3. Vamos fazer mais um não, amor? Não, tá bom. Isso era o que Deus planejou pra mim. É o que eu sempre quis, é o que eu abri a boca pra um dia falar que eu queria. E eu não sabia desse plano seu, né? Ai, foi tudo arquitetado por mim, viu, gente? Caí no Tadinho. golpe da barriga 4 vezes. 4 Olha. vezes no golpe da barriga. Então, dona Bruna, me diga aí se você... Eu quero que você passe. Nós estamos há quanto tempo? Tem mais um aí? Manda essa pergunta aí. Ricardo Monari. Até onde devo ramificar a minha vida em metas e etapas? Até onde isso é positivo? Isso não pode fazer da minha vida como um todo virar uma engrenagem mecânica? Olha, de fato, eu trabalho muito com isso. E a engrenagem mecânica, ela é incrível, tá? Então, vamos trazer a engrenagem mecânica para rotinas. Muitas pessoas, elas acham rotinas uma coisa cansativa, estressante, que não agrada. Por que as pessoas acham isso? Porque elas estão habituadas com rotinas instaladas pela sociedade, não por rotinas pré-definidas por ela. Eu tenho uma rotina um quanto pesada, sabe? É muito pesada no qual sentido? Para muitas pessoas, tá? Para mim ela é muito leve.
Então eu acordo muito cedo todos os dias e vou dormir muito tarde todos os dias. Mas para mim isso tudo é muito leve porque tudo que eu estou fazendo é o que eu gosto. Então eu acordo cedo para poder levar meus filhos na escola, porque eu amo estar com os meus filhos, eu amo aquela bagunça de todo dia ali e é o que me traz prazer e energia. Depois eu vou para o meu primeiro trabalho e faço aquilo com muita maestria, com muito cuidado, porque eu amo fazer aquilo. E depois eu vou para o meu segundo trabalho, que eu amo fazer aquilo. Agora eu estou na rotina da academia, que eu amo fazer aquilo. Agora eu tô na rotina de cuidar da minha esposa porque eu amo. Então, assim, eu não vejo a engrenagem, a rotina, uma coisa ruim, tá? Eu acho muito importante. Quanto a ramificar as suas atividades, metas, quando você está fazendo algo que de fato faz sentido para você, por exemplo, você pode ter metas como pai, você pode ter metas como marido, como amante, como profissional. Então, o que define é o que você quer, o que faz sentido para você. A partir do momento que você definiu ali os pontos que fazem sentido para você, define um período do dia para você fazer cada coisa daquela. A partir do momento que você definir um período do dia para você atuar em cada área da sua vida que faz sentido, vai ficar mecânico ao ponto de vista dos outros, sim, mas vai fazer total sentido para você, porque você vai estar cuidando ali, por exemplo, tá, do seu relacionamento, você vai estar cuidando do seu eu como pai, você vai estar cuidando do seu trabalho que faz sentido para você, do seu desenvolvimento como pessoa, da sua espiritualidade. Então você vai ramificar em várias etapas tudo aquilo que você precisa conduzir. E isso é muito mágico. Eu falo isso com propriedade porque é o que eu vivo. Eu não me sinto cansado em acordar todos os dias 5 da manhã e dormir 1, 2 da manhã, como estou fazendo ultimamente. Eu não me sinto cansado, porque tudo que eu faço é aquilo que realmente faz sentido no meu coração. E, poxa, são sonhos. Hoje eu estou realizando mais um sonho. De verdade, estou realizando mais um sonho, que é estar inaugurando esse podcast aqui, para estar enviando a nossa mensagem, para tentar ajudar pessoas. Então, isso tudo, poxa, agora é 8, 9h30 da noite já, e a gente está aqui lutando pelo nosso propósito, lutando pela realização dos nossos sonhos. Então, não pensa que rotina, que engrenagem vai te tornar mecânico, porque não vai. Ela simplesmente vai te lembrar do que faz sentido para sua vida e você vai lutar por isso. Uma última pergunta. O casal indica lutar pelo casamento? Sem dúvida. Vai aí, patroa. Sem dúvida. Eu creio que o casamento, ele foi algo deixado por Deus para nós e que ele tem que ser, sim, lutado. E não por um só, tá? Eu acredito que a luta tem que ser dos dois. Primeiro você tem que identificar se de fato isso é o que você quer. Porque tem muitos relacionamentos que eles já acabaram e as pessoas não deram conta disso. E tem sim, gente, eu não tô aqui... casamento é algo dado por Deus, você tem que tentar, você tem que fazer o seu melhor. Só que, de fato, tem coisas que, às vezes, no relacionamento mesmo, que... algo que não tem mais como. E você precisa entender esse ponto, entendeu? Não vou aqui virar e falar assim, não, você tem que lutar, você não pode separar de forma alguma, não. Toda regra tem sua exceção, mas de fato é uma instituição que eu acredito porque é a família e que deve ser sim lutado com todas as forças e seguindo as estratégias certas para que isso se torne um casamento feliz. Tem mais alguma aí? Olha, ainda contextualizando essa questão aí, eu sou do voto do seguinte: faz sentido. Primeiro assim, você casou por um motivo, tá? O que fez eu gerar um movimento intenso, intencional pelo meu casamento? Eu casei por um motivo. E qual foi o primeiro motivo que eu me casei? Por amor. Por identificar na Bruna a pessoa que seria a minha companheira pro resto da vida.
por identificar momentos, movimentos, ações da Bruna que faziam total sentido para minha vida. Então, se aquilo fazia sentido naquela época e era o que eu sonhava, que eu trazia ali para o meu futuro, para a minha vida, que eu queria aquilo do meu lado, faz todo sentido lutar com todas as forças por isso, tá? Eu acredito sim que existem suas exceções, tá? Embora eu não prego isso, né, de desistir daquilo que você acredita, mas talvez tenha coisas que excedem limites e eu não tenho o direito de julgar quem toma uma decisão diferente da minha, né? Então, mas se eu comecei aquilo com esse sentido, com esse intuito, e eu enxergava de fato que a Bruna era a mulher da minha vida, que eu queria aquilo pra mim, por que que aquilo se perdeu no caminho? Então, se perdeu, eu tenho que reconquistar aquilo, eu tenho que buscar aquilo de novo. E aí eu uso todo o meu tempo, força, garra e determinação para buscar aquilo que é o que faz sentido para minha vida. Então, eu acredito muito na instituição casamento, porque você chegou a ter um casamento porque tinha algo maior por trás de tudo isso. Então, às vezes a gente precisa se conectar com algo maior. E quando falo de casamento, esse tempo atrás, eu fui ministrar uma palestra e a gente entrou nesse viés de casamento. Toma muito cuidado com a questão intimidade. A questão intimidade, ela pode te trazer um viés de desobrigação. Não sei nem se existe essa palavra, mas assim, você acha que não tem mais obrigação de conquistar aquela pessoa. Você acha que você não tem mais obrigação de fazer algo a mais por aquela pessoa por causa da intimidade. Então, às vezes, não é nem a culpa do seu parceiro, é algo que você deixou de fazer. Então, muda o seu posicionamento, que através do seu posicionamento, você vai influenciar o seu cônjuge a fazer mais por você também. Só toma cuidado com esse detalhezinho da intimidade. Bacana? Encerrou as perguntas aí? Então, gente, nós vamos encerrar por aqui hoje, tá? Espero que tenha feito sentido para vocês. Se vocês tiverem alguma pessoa que faça sentido assistir, esse conteúdo vai ficar gravado no canal. Já vai ficar gravado agora, né? Já vai ficar aí no nosso canal do YouTube gravado. No Instagram também. Não sei se a qualidade ficou tão boa, mas vai ficar no Instagram também. Então, compartilha com as pessoas que fazem sentido para que essas pessoas recebam isso e possa agregar valor na vida dela e que também vai ajudar com que nossa mensagem chegue um pouco mais longe aí, que de fato é o nosso objetivo, impactar o máximo de pessoas possível, porque faz parte do nosso propósito. E para encerrar, eu vou pedir para dona patroa Eu pensei que você ia falar Dona Onça. deixar uma mensagem pros nossos internautas. Primeiro, eu gostaria de agradecer a todos, tá? Que tiraram um tempinho da sua vida aí para poder nos assistir. E a mensagem que eu deixo é que se você quer de fato viver algo novo, se você olha para sua vida e fala, poxa, tem algo ali que me desagrada. Poxa, até quando eu vou conseguir viver dessa forma? Vá em busca da sua melhora. Vá em busca do que é ideal para você. E não fique acreditando nessas crenças de, poxa, casamento é assim mesmo. Homem é assim mesmo. Todo homem é safado. Não, gente. Para toda regra existe sua exceção. Sabe, seja a sua exceção. Faça da sua vida uma exceção. Entendeu? Então, um beijo para vocês. Muito obrigada. E até a próxima, né? Que sem dúvida terá a próxima, né? É isso aí, gente. Eu vou compartilhar lá no meu Instagram os próximos convidados do nosso Hipercast. Logo mais eu quero fazer uma só de relacionamento. Só. Nós vamos agendar e avisa vocês através do Instagram. E minha mensagem para finalizar aqui é: viva
de propósito e com propósito. Tem um propósito claro na sua vida. Se você não tem ainda isso definido, busque o autoconhecimento. Através do meu Instagram lá eu compartilho muitas coisas sobre isso. Busque o autoconhecimento e a partir daí gere movimentos proposital para a sua própria vida. Valeu? Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.